Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a gente está aqui nessa centena em Porangaba e hoje eu decidi trazer um tema muito bacana e muito caro a todos aqueles que vivem no agronegócio, que é o tema da carne. A gente vai falar sobre carne e sua importância para a saúde. E eu estou aqui do meu lado, eu falo aqui do meu lado, eu estou aqui em Porangaba, ele está lá em Porto Alegre, o doutor Cláudio Magalhães Brasil. O doutor Cláudio, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que esse povo vai ver esse programa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Um abraço para todos. Bom fuso horário, onde você estiver, tá? Espero ter uma conversa agradável com todos vocês. Pois é, gente. Olha, e o negócio é o seguinte, carne é tão bom, carne é tão maravilhosa que até os veganos, eles procuram fazer alimentos com gosto de carne, né? Vide aí os hambúrguer da vida aí com sabor de carne. Doutor Cláudio, qual que é a verdade nua e crua? Carne é um baita alimento? Olha, não só, assim, eu acho assim, as pessoas têm o direito de escolherem o que elas querem comer. Ou seja, quer comer alguma coisa chamada linguiça vegetal com sabor de carne, não tem problema. Acho que cada um é livre para fazer as suas escolhas, né? Então, acho que isso aí é uma coisa de direito de cada um e a gente deve respeitar a liberdade das pessoas. Mas, indubitavelmente, o ser humano evoluiu justamente por comer quantidades crescentes de carne. E não só carne, comer vísceras, comer fígado, comer caldo de ossos, comer coração, moela, rins. Isso faz parte da nossa evolução. E eu estava revisando agora há pouco um trabalho que eu estou escrevendo, um pequeno livro, né, sobre isso, e essa a quantidade de carne que a gente comeu quando a gente era Neandertal, quando existiam os Neandertais e os humanos, Homo sapiens, há 100 mil anos, 80 mil anos, eles mediram os isótopos de nitrogênio 15, nitrogênio marcado, e viram que a gente comia mais carne do que os lobos, mais carne do que os leões. Ou seja, a gente era o topo da cadeia alimentar de carnívoros. A gente estava comendo, para conseguir manter esse nível de consumo de carne tão alto, a gente provavelmente matava grandes mamíferos. Então, eram mamutes, eram animais muito grandes que o ser humano caçava há 100 mil anos, 60 mil anos atrás. Então, é um consumo muito grande. E esse consumo fez com que o cérebro dos seres humanos passasse de 500 ml, mais ou menos, há 2 milhões de anos, para 1.800, 1.700 ml. Ele praticamente triplicou. Tá? Alguns dizem que até quadruplicou com um período um pouquinho anterior. Então, o cérebro humano, justamente, a gente é humano no sentido de ter linguagem, de ter arte, de ter religião, de ter tecnologia, como agora que a gente está conversando, justamente por consumir grandes quantidades de carne. E isso aconteceu às custas de duas mudanças fundamentais. Assim. Carne e a gordura é uma fonte de energia extremamente poderosa. Ela dá um nível de sustentação humana, metabólica, por longo período, ao contrário dos carboidratos. Então, tu consegue ficar muito tempo, depois de comer um bom churrascão, com bastante gordura, com bastante carne, tu consegue ficar muito mais tempo com saciedade e com um nível de energia muito alto. Isso permitia que o homem voltasse a caçar de novo, tivesse disposição, melhor capacidade reprodutiva, ou seja, existem trabalhos mostrando que a capacidade reprodutiva de homens, de seres humanos, né, carnívoros, é muito maior que em vegetarianos. Os vegetarianos têm um nível de infertilidade muito alto, muito alto. Até a brincadeira é que na década de início do século XX, a Fundação Kellogg's, que era uma fundação evangélica norte-americana, patrocinada pelos evangélicos, eles recomendavam os cereais matinais, começaram a recomendar os cereais matinais no início do século XX, justamente para reduzir a libido e o desejo sexual masculino, para diminuir a reprodução.
Então, isso aí está bem estabelecido, né? A outra coisa, por exemplo, é assim, se um vegetariano não recorrer a injeções de vitamina B12, ele não vai sobreviver. Ou seja, a B12 é exclusiva da carne e ele não vai ter esses benefícios se ele ficar estritamente em uma dieta vegetariana. Então, o oposto é possível. Ou seja, viver só com carne é totalmente possível e até otimizador da saúde. Viver só com vegetais é uma impossibilidade, a menos que tu suplemente, porque não é da nossa natureza viver exclusivamente de vegetais, embora seja possível. Doutor, e quando que surgiu e por que você acha que surgiu a tal da pirâmide alimentar que defende tanto a restrição ao uso de gorduras e carnes e proteínas? Olha, isso aí tem várias causas, tá? Se eu fosse dizer uma causa só, seria uma coisa muito simplista, né? Na verdade, o que se viu, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm estatística para tudo. Então, a gente viu, por exemplo, que o consumo de carne nos Estados Unidos decresceu muito no século XX. Houve uma diminuição do consumo de carne per capita nos Estados Unidos durante todo o século XX. Eu tenho essas estatísticas aqui, posso passar para ti em outro momento. Uhum. Além disso, houve um aumento de consumo de óleos vegetais. Na verdade, digamos, a partir da manufatura do milho, da soja, da canola e alguns vegetais, do algodão também, sobravam a gordura, o óleo vegetal, subproduto desse processo de fabricação. E aí eles começaram a experimentar o uso desses vegetais, esses óleos vegetais, para o consumo humano. Então surgiu a margarina, surgiu, digamos, houve um interesse da indústria, obviamente, de difundir esses óleos. Ao mesmo tempo, analisados a seco, olhando o óleo, ele parece saudável, parece um óleo bom assim, para consumo. E o ser humano imaginou, não tem problema, vamos consumir isso aqui parece ser um óleo melhor. E estudando também as pessoas que tinham infartos e AVCs, se constatou aquelas placas de gordura, né, que entupiam. Então, se atribuiu a essa gordura ao consumo da gordura da carne. Então, houve uma junção de interesses econômicos, de vender óleos vegetais, uma suposição de que essa gordura que estava provocando as doenças cardiovasculares seria de origem, como o ser humano sempre comeu gordura de origem animal, talvez ela fosse a causa da doença, né? E então aí se propôs essa pirâmide alimentar de 77, reduzindo o consumo de carnes, usando carnes com muita moderação, aumentando, ampliando a base de alimentos vegetais, usando óleos vegetais também, usando margarina, etc., para tentar reverter as doenças cardiovasculares. O que se viu a seguir foi o oposto disso. As doenças cardiovasculares, as doenças crônicas aumentaram. Aumentou o câncer, aumentou AVC, derrame, etc. E depois, mais recentemente, começou-se a reavaliar toda essa questão. Se descobriu também, por exemplo, que a indústria do açúcar omitiu informações. Eles já tinham informações na década de 70, por exemplo, que o açúcar é um alimento extremamente inflamatório e que a gente tolera pequenas quantidades de farinhas e de açúcar, que são, na verdade, açúcares, né? Batata, amido também é açúcar. Então, assim, a nossa capacidade de absorver e utilizar esses níveis de energia muito facilmente conhecidos é muito pequeno. Nós evoluímos comendo uma quantidade de alimentos que provocam aumento de glicemia muito baixo. Nós não evoluímos comendo, digamos, tu não encontrava na natureza um bolinho, um brownie, um pãozinho, não existia isso. Isso, em termos evolucionários, é uma coisa muito recente. É muito gostoso, mas é muito recente. O ser humano evoluiu caçando e comendo os produtos da natureza. E mesmo as frutas que a gente come hoje em dia, elas são muito adocicadas. O ser humano gosta do doce, porque o doce ele fornece uma energia rápida para a gente e de sobrevivência, ele servia para a sobrevivência. Então, assim, a uva que a gente consome hoje, com certeza, é muito diferente da uva que se consumia há 2.000 anos, há 5.000 anos, há 10.000 anos. Elas eram muito mais amarguinhas e azedas, muito mais semelhantes às frutas silvestres que a gente encontra do que as frutas atualmente. Você vai comer um mamão ali,
açúcar, ele é doce. Porque, claro, o ser humano gosta. Então, o produtor selecionou o mamão para ser bem doce. Então, e não é por errado comer mamão, nem comer fruta, pelo contrário. Uma fruta natural é muito melhor que uma, digamos, com suco, com refri, né? E considerando que os sucos também eles têm muita frutose e entregam muito açúcar rapidamente para nós também. Então, o ser humano tem baixa tolerância a isso, eles já sabiam disso na década de 70, que esses açúcares todos provocam muita inflamação. E essa inflamação está associada com o processo de coagulação, com o processo crônico, deposição formação desses coágulos, dessas gorduras, que na verdade a gente atribui a uma tentativa de regeneração do endotélio, né, da parte vascular. Ali. Então, na verdade... pode falar. Eu tenho o nosso amigo Dr. Wilson Rondó, que defende barbaridade a questão do consumo de carne. E o Dr. Wilson tem até um livro que ele publicou chamado Sinal Verde para a Carne Vermelha. Então, ele é um grande defensor da carne vermelha, mas ele fala especialmente a carne vermelha brasileira. O Brasil ele é um especialista mundial em produzir carne a pasto, ou seja, carne produzida a capim. E isso, segundo o Dr. Rondó, faz toda a diferença, né? Hoje a gente sabe que 90% mais de 90% da carne brasileira é uma carne produzida a pasto. Eu queria saber sobre esse tema. Você conhece tão bem a pecuária brasileira? Não sei se você conhece. Até eu quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Caju. O Caju, que é ex-presidente e atual vice-presidente da Associação Brasileira de Brangos, e o Caju, que me apresentou aqui o Dr. Cláudio. O Caju recebeu um vídeo meu lá do nosso outro canal, do Recalculando, e falou, você precisa conversar com o Dr. Cláudio. Caju, olha aí, o Dr. Cláudio está aqui no Fala Carlão e logo também no Recalculando. Então, sobre a respeito da carne brasileira, a carne brasileira é uma carne muito diferenciada. A gente nesses estudos, né, acompanhando vários pesquisadores e acompanhando essa discussão sobre alimentação, a gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, a carne produzida a pasto, né, o gado criado a pasto, ele tem um valor diferenciado, o sabor é diferente, né, com certeza, vai variar de gosto para gosto, né, e ainda tem, digamos, uma propriedade das gorduras mais saudável também. Ou seja, uma proporção maior de ômega 3 do que ômega 6, ômega 9. Tem várias propriedades anti-inflamatórias mais altas, né? Então, mas eu digo assim, ó, isso aí, digamos, é a cereja do bolo, né? Digamos, é o alimento top do ser humano, mas não adianta nada comer uma picanha Angus, por exemplo, de alta qualidade, e tomar um monte de cerveja, né? Ou comer um doce, aí tu tá estragando o processo todo, né? Infelizmente, eu não quero ser chato, infelizmente tu tem que fazer um processo consciente, tu vai dever outro dia, vou tomar uma cerveja, tá, mas toma, mas tem que saber que isso aí tem os riscos, né? Tem essas consequências, mas a carne, ela é maravilhosa, é um alimento, assim, muito diferenciado. Então não dá para abusar, tem que ser carne com carne. E como é que faz? E o vinho, hein? O vinho não é bom? O vinho é bom também. Aliás, toda bebida alcoólica é uma fonte de energia muito semelhante ao açúcar, energia de alta disponibilidade, a qual nós não estamos tão adaptados, né? Embora quem beba bastante vai dizer o contrário. Mas, assim, o álcool também tem algumas propriedades tóxicas também e algumas propriedades de provocar uma sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Dependendo da dose. Então, assim, eu acho que aí entra aí o vinho, por exemplo, é uma bebida de baixo teor alcoólico e de baixos açúcares. Tem poucos açúcares. Os açúcares foram fermentados para justamente produzir o vinho. Então, o vinho é uma das melhores bebidas para serem acompanhadas, por exemplo. Só questão de quantidade mesmo. Às vezes a pessoa se anima muito ali, toma uma garrafa, duas, mas acho que com moderação, nesse caso do vinho, com moderação, acho que cabe bem. A cerveja, ela funciona muito como um pão engarrafado. Ela tem muito cereal
acabam no processo digestivo gerando muitos açúcares e tem esses efeitos inflamatórios. Aí depende muito, digamos, de uma balança que a gente sempre fala para os pacientes, olha, quando a gente faz uma recomendação muito genérica, a gente vai mais errado que acertar. Então, o que eu posso dizer assim, ó, a carne é um alimento de excelente qualidade. A questão de quanto comer carne, quanto os acompanhamentos vão entrar ou não, depende de uma avaliação diagnóstica, de avaliar a tua saúde, como é que estão os teus parâmetros de saúde, glicemia, insulina, hemoglobina glicada, colesterol, triglicerídeos. Aí tu vai poder ter uma avaliação mais técnica que vai ser individualizada com os teus objetivos e com a tua situação de saúde. E é uma coisa muito mais adequada. Mas, de maneira geral, falar bem da carne é uma ótima recomendação, porque é o que o ser humano evoluiu. Não tem, assim, muita... E não tem nenhuma, digamos, nenhum óbice, nada pesa contra, né? Tudo é a favor. Então, acho que é bom que se divulgue isso. Maravilha, muitíssimo obrigado, viu? Infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui, viu, doutor Cláudio? Obrigado pela sua presença. Eu falei com o doutor Cláudio Magalhães Brasil. Ele é médico e defende também a utilização da nossa maravilhosa carne brasileira. Obrigado, viu, doutor Cláudio? Um abração, Carlão. Um abração a todos que estão nos ouvindo. Um abraço. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com o Dr. Cláudio Magalhães Brasil. E se você estiver nos vendo no Facebook, deixa aí o seu like. Se você estiver no YouTube, deixa o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver na audiência super qualificada do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo programa.